compromisso na sua agenda de parar para ser um participante dessa campanha de oração. Então, faça isso não, tá bom? Seja um participante das orações desse projeto. Atos 12. Amém, meus irmãos? 12. De 1 a 5. Vamos até o versículo 6. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando também prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vamos até o 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Agora vamos saltar e ler o versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos, nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que justificaram as suas ausências. Fizeram contato conosco o irmão João Sabino, diácono João Sabino, e pede oração que não está bem de saúde. E também fez contato conosco a irmã Zilanda, no caso não é ela, mas sim o Zac Gael, seu filho, que não está bem, e ela disse que ficaria em casa, pediu oração da igreja. Vamos orar pelos nossos irmãos que justificaram, sentadinho, como você está mesmo. Querido Deus, te apresentamos os teus filhos, Senhor, que informaram a razão por que não estão conosco neste culto, Senhor. Problemas de enfermidade, doenças, os atrapalharam de aqui estar, Senhor. Mas do seu lar, tiveram a disposição e a consideração para com a tua igreja e para contigo, Senhor, de informar a razão da sua ausência. Por isso, nós, a tua igreja, oramos em favor dos teus filhos, para que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos. Estendas a tua mão poderosa, Senhor, e conceda aos teus filhos saúde, para que prontamente eles possam estar no próximo culto, aqui, te adorando e glorificando o teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,
falando do projeto nosso projeto que nós levantamos aqui, projeto financeiro para pagarmos aqui as despesas deste passo importante da reforma. Quero estimular os irmãos que fizeram seus compromissos, tá bom? Os irmãos, com a graça de Deus, poderem assim estar cumprindo, tá? Isso é importante diante de Deus. Não tem ninguém aqui mais pobre porque tem ofertado na obra de Deus. Não tem. Ninguém estaria melhor do que está se não tivesse nunca ofertado na casa de Deus, porque Deus não dá prejuízo a ninguém. Todo dia alguém está tirando água do rio Lajeado, um exemplo. Muita água sai desse córrego, desse rio. E o rio permanece com água. E vai permanecer com água sempre. Por mais que tirem água bastante daquele rio, não será suficiente para que ele venha secar. Eu venho aplicar isso a você. Por mais que você oferte na casa de Deus, como o rio não vai secar, também não faltará na sua casa, não faltará na sua vida as provisões de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus empenhou a sua palavra, e a sua palavra é verdade. Então faço estímulo aos irmãos que ainda não participaram desses grupos, que procurem um desses líderes, da letra A à letra T, são 19 líderes, montando grupos, com a meta de 10 pessoas por grupo. Alguns atingiram, outros não alcançaram, mas outros ultrapassaram as 10 pessoas. Acredito que isso nos dará um ponto de equilíbrio, tá bom? Então, uma parcela para o mês de março passou, e nós estamos fechando agora, e a parcela para o mês de abril, que é o mês que nós estamos dentro dele ainda no início. Até o último de abril estaremos encerrando essa nossa campanha, se Deus quiser. Seja um participante desta campanha. Está bem, meus irmãos? Eu quero dar uma informação para a igreja. Eu falei ontem que faltava nos confirmar ainda alguns nomes. E nós precisamos estar informando para a igreja o que ficamos de informar. E não tínhamos na data de domingo essa informação, só tivemos hoje. E eu quero dizer para os irmãos que, se Deus quiser, no encerramento do nosso projeto, que é o Aviva, nós estamos orando, eu estou convocando toda a igreja para estarmos em campanha de oração por esse projeto que é de Deus. E eu quero informar a todos os irmãos que nós montamos um projeto e nós temos um pregador para cada dia. E eu não vou passar os nomes deles para vocês hoje, só no domingo. Mas eu quero e eu preciso fazer isso com a igreja. Informa hoje do encerramento da nossa campanha de oração. Quero dar 2 nomes. O primeiro é o nome que estará conosco no dia 1º de maio. É um projeto nosso. Vai estar conosco na segunda-feira, que é o pastor Marino, filho dessa igreja, é o nosso convidado para estar ministrando no primeiro dia da nossa festa, do Aviva. E com ele, vê se eu acho o nome da cantora, é uma moça que congrega com ele lá. Eli Silva? Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Se confere aqui se dá certo com a informação do nosso amado presbítero Aguinaldo. Isso mesmo, Ellen Silva, cantora Ellen Silva. Bom,
E falar do encerramento, gente, será no domingo, dia 7. Formar a toda a igreja que estará conosco a cantora Shirley Carvalhais. Estará participando do encerramento do nosso Aviva. Então será uma festa gigante, gente. Será uma grande festa. E nós estamos contando com a empolgação de toda a igreja, com o comprometimento de toda a igreja do Senhor Jesus, porque aqui se fará uma grande festa para a glória de Deus. O Aviva Cabeceira Grande, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, logicamente, nós vamos sentar com alguém, vamos trabalhar, vamos tratar, mas eu também quero de púlpito informar aos irmãos que nós vamos mandar confeccionar camisetas do Aviva, porque uma festa dessa precisa ficar marcada, e nós vamos marcar essa festa com essas camisetas, que elas servirão para nós vestirmos no dia do Aviva, e quem sabe, toda a igreja vestida nessa camiseta, nós cantarmos o hino A Ditosa Cidade, com a própria autora do hino, a cantora Shirley Carvalhais. Já imaginou? Isso pode dar certo, pode acontecer. Para tanto, nós vamos encomendar 200 camisetas. Tá bom, meus irmãos? 200 camisetas. E se você desejar e quiser adquirir sua camiseta, você vai procurar a missionária Deus. Ela vai indicar uma pessoa para estar fazendo essa anotação. Tá bom? Para auxiliar. Eu acho que ela já tem tanta coisa para essa mulher escrever, que ela passa lá anotando. São coisinhas da igreja que vão... Eu acho que eu não vou deixar sobre ela esse peso. Mas a princípio, assim, você vai procurá-la, e daqui para domingo a gente vai indicar pessoas e um método para a gente poder estar desenvolvendo essa venda das camisetas do Aviva, que estará acontecendo aqui em Cabeceira Grande. Amém, meus irmãos? A batalha, ela existe, é real, só que a vitória é do povo de Deus. Eu disse, a vitória é do povo de Deus. Lendo esse texto bíblico, para falar esta noite sobre o que o adversário não pode fazer. Eu não quero usar o nome dele, estou usando adversário, que é o significado do seu nome. Diabo, caluniador. Satanás, adversário. O adversário. Para mostrar aqui na leitura bíblica que fizemos nesse texto, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que existem algumas coisas que ele não pode fazer. Amém, meus irmãos? E olhando para esse texto, nós descobrimos a força empreendida pelo adversário para parar a igreja, para fazer com que a igreja deixe de marchar, para fazer com que a igreja esmoreça, deixe de existir, seja destruída. Só que a igreja de Jesus, ela é indestrutível. A igreja de Jesus, ela é invencível. E nós vamos esta noite ver alguns pontos com base nesse texto que mostra-nos que existem algumas coisas que ele não pode fazer. A primeira delas, ele não pode destruir a igreja. Pronto, esse é o ponto. Se ele pudesse, ele já teria destruído a igreja lá no seu início.
mas a igreja vem ao longo dos 2000 anos de história aproximadamente, a igreja vem subsistindo toda espécie de provação e tentação investida do mal para destruí-la, e até agora a igreja permanece de pé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Foram feitas investidas pesadas, como derramamento de sangue, mas como cantamos, o sangue dos irmãos que foram derramados na arena, lá no Coliseu, ou em outros lugares, o sangue dos irmãos que foram derramados, cantamos que o sangue foram gotas, foram sementes do sangue que foram semeadas, de maneira que quanto mais matavam cristãos, na tentativa de destruir a igreja, mas a igreja crescia, mas a igreja avançava, bendito seja o nome do Senhor, de maneira que nós chegamos até aqui, e acredito que a igreja jamais vai parar na sua caminhada, ela vai até o fim, cruzar a linha da chegada e chegar do outro lado da vida com a bandeira da vitória, bendito seja o nome do Senhor. No Apocalipse capítulo 9, versículo de número 11, está falando do príncipe de uns demônios que sai neste capítulo para ferir o homem no período da grande tribulação. E diz que esse animal estranho, com a sua cauda, que tinha um ferrão como de escorpião, o cabelo como de mulher, e saiu para ferir os homens, num período em que a morte se ausentará da terra, e os homens morderão as suas línguas de dores, com a manifestação da ira de Deus, permitindo que esses demônios saiam do poço do abismo para atormentar aqueles que não aceitaram e não creram no plano salvador de Deus, quando enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o príncipe desses demônios é chamado em hebreu de Abaddon e no grego de Apolion. Esse nome significa destruição, destruição. Mas estou dizendo que ele, com todo o poder, não poderá destruir jamais a igreja de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. No texto que lemos, versículo 1, diz que o Herodes mandou prender alguns. No versículo 2 diz que ele matou à espada a Tiago, irmão de João. Então, se ele matou Tiago, Pedro estava preso, se encontrava preso, estava no corredor da morte. A intenção dele era destruir a igreja. Aquele pensamento, nós vamos cortar a cabeça. Se cortarmos a cabeça, o corpo morre. Nós vamos eliminar os líderes, as colunas da igreja, conforme está em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aponta Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. A tentativa do adversário foi quebrar as colunas da igreja, matar, eliminar, porque assim a igreja ruía, fracassaria e não iria à frente. Então, Pedro está no corredor da morte. E o adversário achou que, matando as colunas da igreja, destruiria a igreja. Mas, aleluia, estamos dizendo que ele não pode destruir a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é como os filisteus na sua crença em Dagom, não, irmão. O Sansão, quando cego por conta do seu pecado, mas seu cabelo cresceu, as suas forças voltaram, o poder do Espírito Santo estava sobre eles e os filisteus não sabiam, e ele pediu para que colocasse entre duas colunas base daquele
daquele ginásio, daquele estádio onde as pessoas estavam ali ovacionando, zombando e adorando o seu deus Dagom. Sansão abraçou-se com 2 colunas e a Bíblia diz que ele derribou as 2 colunas e todo o ginásio veio por terra e todos os que ali estavam morreram, foram destruídos. Mas diferente do Deus dos midianitas, é o Deus dos crentes, bendito seja o nome do Senhor. As colunas do templo foram quebradas e o templo caíram, mas a coluna que sustenta a igreja não é Pedro, a coluna que sustenta a igreja não é João, a coluna que sustenta a igreja não é Tiago, a coluna que sustenta a igreja é o Senhor Jesus de Nazaré, que é a pedra principal a qual a igreja está edificada. E ele disse: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor, irmãos? Bendito seja Deus. Ele não pode impedir a resposta das orações à igreja. Não pode impedir. Ah, se ele pudesse impedir que Deus ouvisse e respondesse os crentes. Mas não pode fazer isso. Pedro estava no corredor da morte. Só que tinha um detalhe, a Bíblia nos diz aqui: a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Aleluia. A igreja se encontrava em oração. A igreja se encontrava em campanha ininterrupta de oração. Qual era o fim da campanha de oração daquela igreja, irmãos? Até que Jesus fizesse a obra. Até que Deus fizesse a obra. Enquanto Pedro estava vivo, no último dia, quando Herodes já ia amanhecer daquele dia, iria mandar apanhá-lo para apresentar ao povo, e daí proceder com o rito até matá-lo. No último instante, a igreja ainda continuava em oração, continuava orando. Pedro era um líder. E a igreja orava pelo seu líder. Miguel, vai para onde, mamãe, meu filho? E a igreja orava pelo seu líder. Aleluia. A igreja já tinha perdido um líder, não queria perder o outro. Estava orando por ele. Aleluia. Você ora pelo seu líder? Amém, meus irmãos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo as Crônicas 7,14, o Senhor Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus. Ouvirá o quê? As orações. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. A igreja precisa estar orando constantemente. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque ele não pode impedir que Deus responda às nossas orações. Se pudesse, impediria, e Pedro seria morto. Mas enquanto estava no corredor da morte, a igreja estava orando pelo seu líder. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não pode tirar o sono do crente fiel. Você sabia disso, gente?
E por ele estava todo mundo ligadão, 24 horas sem dormir, parecendo um zumbi doido. Porque se não dormirmos, o sistema nervoso é abalado, tudo fica estranho, não tem como viver e viver bem sem dormir. Mas estou dizendo que ele não pode tirar o sono do crente fiel. Pedro foi preso e entregue a 16 soldados, em grupos de 4, dividido nas 4 vigílias da noite, fazendo revezamento para que não dormissem. O cuidado foi que Pedro já havia estado preso antes, juntamente com João. Mas o Senhor tirou Pedro da prisão e colocou ele para pregar o evangelho. E eles sabiam disso, e diz: agora nós vamos ficar espertos. Serão 16 soldados, 4 grupos de 4, vigiando ali, revezando e atentos para que ele não saia da prisão. Era como quem dissesse: quero ver quem vai tirá-lo da prisão. E 2 deles ainda estavam ao seu lado e ele era algemado, preso aqueles 2 soldados. Dormindo, ele estava entre 2 soldados. Só que no corredor da morte, guardado com os 4 soldados, e 2 deles, ele estava preso neles, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, irmãos. Aleluia. Como é que pode a pessoa dormir e saber que vai morrer amanhã e dormir? Como é que pode? Dormir amarrado, preso em 2 soldados. Como é que pode acontecer isso? Pois é, gente. Pois é. Ele não pode tirar o sono de um crente fiel. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. E havendo prendido, encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esse era o propósito. E quando entregaram aquele número de soldados, foi dizer assim: está garantido, não tem como fugir. Ele não volta do corredor da morte. Daí para a morte. Não tem como esse homem escapar. Só que ele não pode, apesar de tudo, toda a luta, de toda a batalha, ele não pode atrapalhar que o crente fiel durma. Bendito seja o nome do Senhor. No Salmo 125, versículo 1, o que está escrito, irmãos? Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. No Salmo de número 3, versículo de número 5, o salmista Davi diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então ele não pode, irmãos, interferir no seu sono. No Salmo 127, versículo 2, o Senhor dá aos seus amados o sono. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você vai chegar em casa essa noite, vai colocar sua cabecinha no travesseiro, apesar das lutas que você está enfrentando, que parece ser espinho, que quando você vira, te tira o sono, te esperta. Apesar das lutas, você vai chegar em sua casinha hoje, botar sua cabecinha no travesseiro, não sei aonde você vai botar a cabeça, mas você vai deitar e dormir o sono do crente fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai deitar, dormir e vai se levantar com a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Ele não pode impedir ainda, ele não pode impedir o trabalho de Deus, o trabalhar de Deus. Ele não pode impedir o trabalhar de Deus. Deus trabalha como quer. E nós sabemos disso, Deus trabalha como quer. Deus não consulta ninguém para saber como fazer.
Ninguém dá conselho a Deus para dizer, Senhor, é por aqui. Quando ele quer trabalhar, ele trabalha da maneira que ele quer. E eu estou dizendo para os irmãos que o adversário não pode impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Aleluia! Até tenta impedir, até tenta se opor, mas não pode impedir. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? São espíritos ministradores. Logo está dizendo que anjo não tem carne, é espírito. Ministradores são anjos que trabalham em obediência a Deus, sob a ordem de Deus, para cuidar, para trabalhar, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos guardar, para nos assistir. Isso é muito confortante, não é, igreja? Saber que nós temos tão grande proteção da parte de Deus. Na Bíblia, os anjos apareceram a Manoá, apareceu a Gideão, anjo apareceu a Josué, anjo apareceu a Maria, anjo apareceu a Zacarias, anjo apareceu a Cornélio, anjo apareceu a Paulo. Os anjos estão ligados à história do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e ainda hoje os anjos de Deus estão ligados à igreja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por que não vemos? São espíritos ministradores, mas alguém há que já teve experiências. É uma experiência que eu não busco, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eles estão conosco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu não busco essa experiência de dizer, Senhor, me mostra um anjo. Para que eu quero ver um anjo? Para que mesmo? Para que você vai querer ver um anjo? Só que eles são reais. E se houver necessidade, Deus permite que eles se revelem a nós, a fim de que vejamos. Há irmãos que já tiveram visões lindas de anjos, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Maria Madalena foi ver Jesus, o seu corpo, foi cuidar do corpo de Jesus, e quando chegou lá, haviam 2 anjos dentro do sepulcro. Um outro chegou lá, o anjo já estava em cima do sepulcro. Viram anjos. Os anjos, eles são presentes, são reais, e eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Quem é que aqui vai herdar o reino de Deus, gente? Quem está na igreja de Jesus. Nós somos filhos, e se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no Salmo de número 34, versículo de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Qual é a condição aqui para que o anjo do Senhor possa estar ao nosso redor? O temor a Deus. Quando o crente não teme a Deus, ele perde essa proteção forte. Porque o anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aleluia! O que é isso? É aqueles que respeitam a Deus. É aqueles que honram a Deus. Aleluia! Teme a Deus. Deus nunca o abandona. Foi assim com José. José foi lançado pelos seus irmãos na cova, mas a Bíblia diz, o Senhor era com ele. José foi vendido para os mercadores, mas a Bíblia diz, o Senhor era com ele. Em casa de Potifar, aconteceu aquilo ocorrido que vocês sabem. Quando o José foi acusado,
de ter tentado forçar uma situação com a mulher de Potifar, acusado. Mas por temor a Deus, o José não quis, temeu a Deus. Aleluia! Foi para a prisão, mas a Bíblia diz: o Senhor era com José. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então o anjo do Senhor, gente, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou dizendo que os anjos, eles atuam sob a permissão de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós somos ajudados por eles? Nós não sabemos. Mas com certeza nós fomos ajudados por eles. Eu ouvi uma história, e eu quero repassar à igreja, de uns irmãos que foram visitar, foram numa festa, a igreja ajudando a outra, entraram no ônibus e foram participar de uma festa numa outra cidade. No período invernoso é muito perigoso, muita chuva, as estradas elas cortam, muita chuva, não é, Jailton? Você que lida com isso. E é o que a gente vê. E eles foram, e quando retornaram, não sabiam o que tinha ocorrido, a água tinha levado um bueiro. E havia uma brecha na pista de aproximadamente 8 a 10 metros, que a água levou o bueiro. E o motorista não sabia. Passou para lá normal. Ia voltando, está tudo normal. E ele veio dirigindo o ônibus tranquilo. E os irmãos vinham cantando, aleluia. Vinham cantando dentro do ônibus, né? E aí, quando chega lá na frente, cadê a estrada? Cadê a pista? Pois é, só que não aconteceu nada. O ônibus voou naqueles 8 a 10 metros e aterrissou do outro lado, que ninguém sentiu nada. Todos souberam depois que não tinha estrada ali, mas passaram. O que foi que aconteceu? Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que honram ao Senhor, que respeitam ao Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. Então, conosco, quem sabe quantos livramentos Deus já nos deu. Eu conto que dirigindo uma caminhonete velha que Deus me deu, sem freio, dava muito problema, mas Deus me deu. Eu pedi, e eu não disse que jeito que queria o carro, eu pedi o carro. Eu queria era um carro. Eu disse assim: Senhor, eu quero um carro para mim trabalhar, cuidar da minha família, e também, Senhor, para ir para os cultos, porque eu ia mesmo para os cultos, com muita força, e nós compramos e honramos. Caminhonete, eu fazia meu fretinho, mas ela à disposição da obra de Deus. Onde tinha um culto, a minha caminhonete estava lá, e eu estava junto, porque era um líder da campanha, eu era um dos líderes. E numa dessas viagens, voltando do povoado Alto Bonito para Riachão, numa noite nebulosa, descendo uma ladeira, de repente os faróis cortaram. Numa noite escura, não tinha lua, não tinha estrelas, ficamos cegos. Todo mundo ficou calado naquele momento. Ia cantando em cima da caminhonete, mas todo mundo calou. E o carro foi descendo. Eu senti quando ele desceu do asfalto. Para esse lado da esquerda, ou seja, ele já tinha mudado de faixa e ele desceu o asfalto. Quando ele desceu o asfalto, ele foi parando, parou. Quando parou, os faróis acenderam. Que eu olhei, olha o abismo aqui. Estou dizendo aqui, não sei, irmãos, mas nós somos cuidados. O Senhor Deus nos protege, o Senhor Deus nos guarda. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Às vezes acidente acontece. Primeiro por imprudência da gente. E uma das maiores imprudências que nós cometemos, às vezes, é não orar quando a gente vai viajar.
Eu sofri um acidente bem aqui entre Porto Franco e Campestre, há muitos anos atrás. Mas a partir daí eu aprendi uma lição. E Deus falou comigo no culto como esse aqui. De repente o irmão chegou para mim e disse: pastor Giovanni, eu estava orando e orando pelos obreiros e apresentei o seu nome. E era um obreiro auxiliar. Assim, quando eu apresentei o seu nome, eu chorei, eu não sei entender. Eu disse: não, tá bom, irmãos. No dia seguinte aconteceu o acidente. E aí nós entendemos por que ele clamava e chorava quando citava o meu nome. Deus o levantou para estar intercedendo por mim e ter misericórdia de mim. E a 80 quilômetros por hora aconteceu isso comigo. Eu ia devagar. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos? Eu aprendi a lição. Hoje eu não viajo mais sem orar. Primeiro eu falo com Deus. Aleluia. Vem comigo, Senhor. Me leva em paz, me leva em segurança. A esse destino, eu estou indo para cá. Me leva em paz e segurança. De lá para cá, tudo, para onde eu tenho empreendido ir, tenho ido e tenho voltado debaixo da proteção do Senhor. Graças a Deus. Por último, ele não pode impedir que as portas se fechem. Viu, gente? Ele não pode impedir que as portas se fechem. As portas da prisão de Pedro, que Pedro estavam fechadas. 2 guarnições. E na frente, a última, para sair para a rua, um portão de ferro. E quando o anjo chegou lá, que o esplendor tomou conta da prisão, Pedro estava dormindo, ele tocou, ele não viu o esplendor, Pedro. Estava dormindo. Mas o anjo chegou e tocou na lateral dele, essa parte sensível aqui, ó. É sensível, não é? De maneira que você tem que tomar cuidado quando vai tocar em alguém, se é que eu posso dizer assim, você pode tocar em alguém assim, mas tem alguém que gosta de uma brincadeira dessa. Opa! E tem gente que você não pode fazer isso, que pode levar uma mãozada, né? Não é porque a pessoa é maldosa querer fazer isso, é porque é uma parte sensível. E ele tocou em Pedro, Pedro acordou e achava que era um sonho que ele estava tendo, uma visão, e saiu seguindo o anjo, passou a primeira guarda, passou a segunda, e quando chegou no portão de ferro, ele abriu automaticamente, sem auxílio de ninguém, sem ninguém abrir a porta. O anjo não foi lá, tirou a chave do guarda e foi lá, colocou a chave e abriu. Ou então pegou a chave ou entregou para Pedro, e o Pedro foi lá e abriu. Não foi assim. O anjo chegou com Pedro, ele na frente e o Pedro atrás, e quando chegou, automaticamente o portão se abriu. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estou dizendo para você que o nosso adversário não pode impedir que as portas se abram. Bendito seja o nome do Senhor. Não pode impedir. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:8. Carta à igreja de Laodiceia. Jesus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a poderá fechar. Aleluia! Aí estamos dizendo que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E quando Ele quer abrir portas, o nosso adversário não tem poder para fechar a porta que Deus abre. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus tem seus meios de abrir portas. No capítulo 16, versículo 26, dos Atos dos Apóstolos, estavam presos Paulo, Silas, amarrado a troncos, quando de repente Deus não mandou anjo, mas fez tremer, aleluia, fez tremer os alicerces da prisão. O que aconteceu? As portas da prisão foram abertas. Bendito seja o nome do Senhor. Estou dizendo que o inimigo prendeu, fechou a porta, mas Deus abriu a porta. Ele não pode impedir que Deus abra portas. Você pode pegar essa palavra para você
Às vezes a gente é tentado a não acreditar na palavra de Deus. A gente vem para o culto cumprir um ritual, mas a gente é tentado a não acreditar na palavra de Deus. Isso aí é uma história lá para trás. Não. Isso é aplicável aos nossos dias, gente. É aplicável aos nossos dias. Então eu estou dizendo, aplique isso à sua vida e creia que essa é uma palavra para você. É uma palavra para você. É uma palavra para você. Aplique isso à sua vida. 1 Coríntios 16, 8 e 9. Paulo diz que estava em Éfeso, versículo 8. E lá em Éfeso ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que aprendemos aqui é que, apesar de haverem muitos adversários na cidade de Éfeso, não foram capazes de impedir que Deus abrisse uma porta eficaz para Paulo. Então, não é o número de adversário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil, 4 mil, 5 mil, 1 milhão, 10 milhões, que vão impedir que Deus abra a porta. Quando Deus quer abrir, não há adversário que impeça que Deus abra portas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos encerrar com Isaías 43 e 13. Vamos ler, para a gente terminar aqui. Isaías 43 e 13. Kézia, você pode cantar um hino? Pode não? Garganta. Ontem eu estava falando sobre isso aqui para o presbítero Aguinaldo, né? O que é o improviso. A gente vem para um culto improvisar. Não é assim, a gente precisa organizar o culto. É importante quando você vai cantar hoje. Você vai cantar, a pessoa se prepara. Não é? Isso aqui é um improviso nosso. Irmão, um hino. Então não foi organizado, né? Era improvisado. Isaías 43 e 13. Quem achou aí? Vamos ler. Quem pode ler? Leia aí, gente. Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Gente, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Então, o adversário pode muita coisa, mas não pode tudo. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós vamos terminar o trabalho do Senhor nesta noite. Eu vou convidar mais uma pessoa, ver se ela vai bater também na garganta. Irmã Maria José Chaves, pode cantar um hino? A irmã canta para a gente poder concluir o trabalho do Senhor. Graças a Deus. Amanhã haverá trabalho na liderança do departamento infantil. Aqui nas congregações também haverá culto.